Recording in progress. Um oi para você que está chegando aqui e veio acompanhar o capítulo 10 do Poder do Agora. Um livro que tem uma linguagem simples, muito próxima de nós, mas que é muito profundo quando você se permite mergulhar nele. Ele fala do significado da entrega, sabe? E se tem uma coisa que presença tem correlação, é com entrega. Não existe entrega sem presença. E não existe presença sem entrega. Só que tem uma coisa, gente. A gente não vai mergulhar nesses temas seguindo um roteiro, porque a gente precisa de entender alguns pontos antes. Eu vou começar com o capítulo do avesso com vocês, tá? Vou começar com uma frase conhecida, tá? Que é essa daqui, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso tá para quem quiser, tá nas bem-aventuranças, Sermão da Montanha, Mateus 5, 3, 12, tá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa frase está em citação de forma poderosa dentro desse capítulo e eu quero começar a gente desenvolver esse processo dentro dele. O que isso tem a ver com presença? Quando a gente pega a raiz da palavra bem-aventurados, mansidão, herança, a gente começa a entender que tudo aquilo que me rouba o que é meu por direito, porque herança é algo que ficou para mim. E aqui eu estou falando em terra. Tudo aquilo que me rouba o que é meu em presença, me tira o que me faz pertencer. Terra, dentro do contexto desse autor aqui, e do contexto do próprio Cristo, para a gente pegar um fio da meada, significa tudo aquilo que é físico fora de você. Olha que visão interessante essa para a gente abrir esse capítulo. Como assim, Ju? Tudo aquilo que é manifesto na sua vida, o que você tem, as suas relações, são manifestos, manifestações, certo? Existe o universo manifesto e o universo não manifesto. Um pensamento já é uma forma, certo? O que você tem, isso inclui seus bens, como eu disse, suas relações, também são forma. Todas as formas são inconstantes. São impermanentes. Quando eu olho para isso, eu começo a entender o poder do agora na minha vida. Olhando só com essa informação, de novo para isso aqui que está citado dentro do livro, agora no começo, perceba como algumas coisas já mudam. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra significa que os mansos terão liberdade no mundo que é manifesto. Quando a gente vai para a palavra mansos, olha a profundidade, como que é importante a gente dissecar o que a gente ouve. Mansos, eu trouxe aqui para ser bem literal para vocês, vem do latim manus teus, que significa acostumado à mão, domado, sem violência. Manso significa aquele que flui, aquele que não resiste, aquele que aceita. Quando eu vou para bem-aventurados, que está antes de mansos aqui, eu entendo que são aqueles que têm bênção interior. Bem-aventurança tem isso.
na palavra em origem. Agora, quando eu volto para cá com essa bagagem para entender o poder do agora e o quanto a gente consegue trazer a não resistência para ter o universo manifesto em ressonância com a minha vida, com presença, eu leio diferente. Presta atenção em como fica. Bem-aventurados. Aqui a gente tem as pessoas que são abençoadas, as que são aventuradas em estar presente, os mansos, aqueles que não resistem, os que aceitam, porque herdarão, ou seja, será deles o domínio do que é manifesto. Vocês começam a compreender do que eu estou falando aqui? Juliana, em algum grau você está falando que o estado de presença só dentro dessa frase também tem correlação com cocriação da minha realidade? Estou. É muito difícil quando a gente começa a observar, começa a perceber que existe algo para além do que eu consigo perceber, do que eu consigo entender, mas eu não consigo concretizar isso na minha cabeça. Quando a gente fala para as pessoas, o estado de presença dissolve o sofrimento, o estado de presença é a chave para a cocriação da sua realidade. O estado de presença é a chave para a dissolução do ego. O estado de presença é a chave para o mundo não manifesto e para o manifesto. Fica muito longe na nossa cognição, na nossa imaginação. Porque a nossa cabeça, enquanto caixinhas, eu já vou falar de dualidade agora, que vocês vão entender que está dentro desse capítulo também, a gente põe as coisas em caixinhas. A gente fala assim, quando eu ouvir falar de cocriação, eu estou falando de lei da atração, lei da vibração, essas coisas aí. Quando eu ouvir falar de bem-aventurança, eu tenho que ouvir falar de que eu sou bonzinho, né? De que eu tenho que fazer tudo certo. Quando eu ouvir falar de aceitação, eu tenho que falar de que eu tenho que aceitar que dói menos. A gente põe as coisas em caixinhas. E fica muito difícil mesmo, gente, perceber o fio que une tudo isso em nós. E o porquê que esse fio ele não consegue ser vivido. E é exatamente pela dualidade, por pôr em caixinhas, que a gente não consegue viver isso. Entende? Ah, Juliana, mas tem muita crença envolvida, tem muito entendimento envolvido. Tem, lógico que tem. Mas nada tá fora disso, percebe? Nada tá fora disso. Para esse ponto, a gente começa a entrar nesse tópico aqui, ó. A energia da entrega. E o que eu vou falar aqui tem a ver de forma literal e crua com energia, ok? Nós estamos falando de uma energia espiritual que é uma forma também. Percebe isso? É uma energia que não é muito bem compreendida, mas ela permeia, penetra e perfunde tudo o que se manifesta em você e através de você. Nossa, Juliana, que papo esotérico. Quando eu li o livro, eu não percebi isso. Então, nós vamos ter um papo esotérico com S aqui. Que a gente viu na aula passada, que eu não entendeu, pegar lá pra ver. O esotérico com X é o que você leva pra fora, de conhecimento geral comum. Aqui o esotérico é o conhecimento fechado. Nós vamos ter um conhecimento esotérico com S aqui. Com todas as limitações que me são impostas. Eu vou dar o meu melhor aqui para passar isso para vocês. A energia não é de um tipo. É uma só. Porém, em várias fontes. Percebe isso? A energia espiritual tem uma fonte. A energia da reação física em matéria tem outra fonte. Mas tudo é energia.
E se nós estamos falando de mudança de estado de ser, porque o poder do agora, presença, muda o que em mim? Transmuta o que? Tem alquimia, que é transformação de quê? Faz metanoia de quê? Da minha energia mental e espiritual. Juliana, se tudo é uma energia em níveis diferentes, em proporções diferentes, vindas de fontes diferentes, como que eu consigo relacionar a entrega com a minha energia, com isso que você falou agora? Que os mansos herdarão a terra. Que os mansos, que já diz que são domados, os que aceitam, terão todas as formas disponíveis. E eu tenho certeza que nesse momento, mesmo que inconscientemente, você já está ligando outras palavras desse rapaz de 2000 e tantos anos, né? Você já está ligando aí algumas coisas. Mas agora a gente vai ficar nessa daqui. Vamos entender um pouco. Quanta energia nós dispomos em nós? Quanta energia nós colocamos nas coisas que pensamos, fazemos, nos proporcionamos, julgamos, atuamos? Você não tem dimensão disso. Ninguém tem. Mas a dimensão de alguém que já despertou para a importância da presença é: isso gasta uma energia em mim? Isso me consome? Concorda comigo? E o quão grande seria, o quão impactante seria se você conseguisse perceber um ponto além disso? Que é: e se eu transmutar essa energia? E se eu tivesse a capacidade de direcionar essa energia? No ponto anterior, eu trouxe para você que tudo é energia. A fonte é diferente, a intensidade é diferente. O que aconteceria se você transmutasse essa energia que você não tem dimensão de quanto você tem, mas que você tem, para o que realmente você quer? Seria maravilhoso, concorda comigo? Porque uma das grandes reclamações que nós temos hoje é qual? Não tenho motivação, não sei se eu consigo, quero levantar, mas não posso, fulano me tira do sério, não é? Esses impulsos? Qual que é a frase do dogma do século XXI que a gente tem? Sinta a revolta. Você tem que ter aquela energia que te tira do lugar. Não é isso que vocês estão ouvindo? Fala a verdade pra mim. Não é o que a gente mais ouve? Você não pode se conformar com nada. Isso é um paradigma que está na nossa entropia, na nossa vida toda. E o que eu vou falar agora vai bater de frente com isso. Nós vamos precisar desconstruir isso junto. Uma das perguntas principais que a gente tem no livro é... Perguntas não, citações, tá? Isso tá lá na página 197 e entre 198, tá? Na 198 a gente tem assim: a aceitação do agora é a chave para sair do sofrimento. E eu vou provar para vocês que a aceitação do agora transmuta a energia do seu ser. Para que você entenda isso, você precisa de se questionar de verdade para desmontar as crenças, ficar nua em si agora. E ser muito sincera com essa pergunta se fazendo agora aqui. Eu realmente entendo que aceitar não é resignar? Eu realmente sei qual é a diferença disso? Eu vivo essa diferença? Ou eu coloco tudo no mesmo cesto e encaro tudo da mesma forma? Pergunta pra você isso. Porque enquanto a gente não consegue desfacelar isso,
descaracterizar isso de que aceitação é para fracos, de que a aceitação é resignação, de que a aceitação é algo que não tem que estar na minha vida porque senão eu vou ficar na mesma meleca que eu vivo, eu nunca vou transmutar a energia que está sendo roubada de mim com a minha permissão inconsciente. Percebe? Por mais que você tenha o seu lóbulo frontal formadinho por último aqui, né? Falando assim, eu sou uma pessoa passiva, eu já entendi que a presença transforma a vida. Eu entendo que aceitar é importante. O seu subconsciente de crenças, o seu ego, que não admite ficar por baixo, o seu desejo, que é o desejo do outro, está assim pra você. Tá, você pode falar isso, mas a gente aqui sabe que toda vez que você é afrontado, esse negócio de aceitar te coloca embaixo e não é aí o seu lugar. Eu tô falando alguma coisa errada aqui, gente? Essa pergunta tem que te desfazer nesse momento para funcionar o que eu vou falar. Aceitar não é resignar. Aceitar é estar presente no fato. Toda a energia que nós nos dispomos a oferecer para não aceitação, e a gente discutiu esse ponto bastante na aula passada, ela precisa ser transmutada na energia da presença. A energia da presença vai te fazer agir com consciência do que é fato, mas com ação no que é presença. Porque entenda, quando você aceita, você tira toda a energia do seu movimento mental, que hoje você chama de pensamento, de ter que planejar o fim de uma discussão, de ter que planejar o argumento de uma coisa que você está tendo que se defender, de ter que entender que existe bem e mal, e a gente já vai chegar nesse ponto, e joga pro agora. Quando você faz isso, você sai do paradigma da reação e entra no paradigma da ação na sua vida. E isso é absurdamente poderoso. A energia da aceitação, ela não agride a sua criação da realidade. Percebe? Dentro do Clube Maestria, isso vocês vão mais a fundo, mas aqui, para você entender de maneira mais sutil possível, toda energia gera um impulso de criação, tá? A energia da aceitação, ela é preservar-se. Ela é potencializar-se em algo muito maior. É como se você, por meio da aceitação, desenvolvesse uma bobina própria, diferente de energia em você. E ao aceitar o fato, essa bobina puxa tudo que tá fora para você transformar no que você quer. Percebe isso? Toda a energia que você canalizava por resistir a alguma coisa vai ser tirada daquilo. Porque ao entender o fato como é, ela volta para você. Ao voltar para você, você deixa de reagir para agir. E dentro do estado de presença, a ação é completa e transbordante. Juliana, tá, eu entendi esse ponto. Porém, assim como o carinha que está aqui conversando no livro com ele, eu ainda não consigo entender que a resistência é fácil de ser solta, porque sem resistência
eu vou começar a ficar inerte. Como entender que o estado de presença é algo que me leva para agir? Muito simples. Quando você está presente dentro de uma situação, cria essa bobina em você com aceitação dos fatos. Se conecta no presente, e se conectar com o presente tem um sinal muito claro, que eu vou dar uma chave poderosa aqui agora, que é: você vai oscilar. Você vai oscilar, você vai entrar no seu fluxo mental de pensamentos. Como saber que você retornou para a presença? Quando você percebe isso. Ao perceber, você já retornou. O que está acontecendo agora? Você já retornou. E ao retirar a energia e perceber o que eu estou resistindo aqui, você está criando essa aceitação em você. Porque o primeiro passo para enxergar uma resistência é perceber a resistência. Eu estou resistindo a quê? Trazendo isso para o estado de presença, você tem basicamente, em todas as situações que você passar, dois caminhos. Ou existe algo para você fazer agora, que é o que existe, ou você precisa de se retirar dessa situação. Qualquer um dos dois caminhos vão te manter com aceitação. Juliana, mas e se for um problema que está para acontecer? Qual é a ação possível que você pode fazer agora? Talvez a ação possível seja um planejamento. Mas aí você precisa de se manter presente nesse planejamento, para que a sua energia de resistência em relação às coisas que você está criando aqui não te leve para fora desse momento presente. Ao fazer isso, você consegue executar com maestria o que a gente chama de transmutação da energia. A alquimia disso em você. E esse processo, pode ser que você já tenha ouvido falar muito desse processo. Mas ele nunca vai ser compreendido até você executá-lo. Não adianta nada, de nada que a experiência não vai acontecer na sua vida se você não colocar isso em prática. A percepção da quantidade de energia em estado de presença com aceitação do que é, quando você consegue tirar o joio do trigo da sua vida neste momento, e o quanto você preserva de energia para direcionar para a ação real em presença, você só consegue quando você executa. Isso que eu tô falando com vocês, eu estou falando de dentro e não sobre, que é uma diferença gigante. Eu vivi e vivo isso. Eu lia muito, eu tinha muito conhecimento para preceder as experiências, até que um dia eu resolvi pôr em pratos limpos e praticar essa transmutação. Se tem uma coisa que eu posso dizer com muita clareza, eu tenho poucas certezas na minha vida, na verdade eu tenho muito poucas, quase nenhuma, mas eu tenho clareza de algumas coisas. É que o potencial de transformar essa energia de aceitação em estado de presença para você herdar o que é forma e transmutar as coisas na sua vida é inexplicável. Inexplicável. A gente fica muito na teoria trazendo. Nossa, mas a minha vida não muda. Nossa, mas eu já tentei de tudo. Nossa, mas a minha vida financeira tá um horror. Nossa, mas a minha loja tá vazia. Nossa, 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 nossa. Você percebe? Olha o que eu vou falar, hein? Você percebe que você está com uma bobina de energia vazia para trazer para você?
e usando todas as resistências em relação à sua situação de vida, que não é a sua vida, para tirar isso de você? Você consegue enxergar isso agora, com isso que eu tô falando? O que acontece aqui? Nós temos o seguinte, ó. Trazer uma chave aqui. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem um tempo hábil para falar disso ainda. Trazer uma chave poderosa para você. Vamos lá. A gente tem, tá? Imagina que isso aqui é uma estrada, tá bom? Uma estrada. Aqui tem o seu passado. Aqui tem o seu futuro. E aqui tem o agora. Certo? Vocês estão conseguindo ver, gente? Só me fala isso. Tá dando pra ver com clareza? Perfeito. Isso daqui, ó, forma a sua situação de vida. Tá certo? Ó. O que você viveu, o que você irá viver, é a sua situação de vida. Aqui dentro estão as suas experiências, as suas vivências, as suas broncas, os seus vícios mentais de sofrimento. Tudo isso aqui. Por quê? Porque o pensamento ele é formado pelo que eu vivi quando eu trago para o agora. O meu futuro quando eu trago para o agora. Que é a única coisa que existe, concorda? Você não consegue pensar amanhã, você só consegue pensar agora, concorda comigo? Então a merda toda, com perdão da palavra, da sua vida, que aconteceu, vamos pensar só em coisa ruim, tá? Foi aqui ou você tá projetando aqui. E isso é a situação da sua vida. Isso aqui você... Ai meu Deus, essa é a minha vida. Ô vida, ô vida, ô azar. Essa é a minha vida. Aqui. Certo? Vamos entender o seguinte. O que é transmutar energia? Nesse sentido. Vamos lá. Eu preciso de colocar uma energia para puxar um pensamento que veio do passado, que a minha vida tá uma porcaria, porque meus boletos para pagar, porque o fulano parou de falar comigo, porque sei lá do que, do não sei, eu não consegui emagrecer, não sei o que. Ó, isso já aconteceu. Eu gasto o quê? Uma energia trazendo isso pro agora, para isso se manter em fluxo. Ai, mas também, né? Porque, nossa, meu Deus do céu, ano que vem eu tô lascada, porque eu tenho tal. Ai, que eu não consegui. Eu também, ó, tiro, venho pra cá. Certo? O que é aceitar? É fazer assim, ó. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não existe. Certo? Qual é o fato? Não tenho dinheiro. Fato. Ai, mas eu não tenho dinheiro porque o fulano não me deu um emprego, porque ninguém vai com a minha cara. Energia de novo, ó. O fato é, não tenho dinheiro. Beleza. O que é transmutar a energia? Não sei se eu consegui fazer um raiozinho. Usem a sua imaginação aqui. Ah, não sou boa nisso não, vai ficar sem raio. Vocês entenderam que isso aqui é energia, tá? O que é transmutar a energia? Quando eu olho pro fato, não tenho dinheiro, e falo assim, ó, aceito isso. É um fato agora. Minha conta tem 10 reais. Fato. Aceito. E aí eu faço o quê? A bobina. Existe algo que eu posso fazer agora? Ah, eu posso planejar do que eu vou fazer no ano que vem, porque eu vou parar de gastar dinheiro com roupa. Você vai parar de gastar dinheiro agora? Não. Mas você vai colocar uma meta clara pra você, que você não vai gastar 200 reais em roupa mais. Ok, põe isso lá. Ah, é, né? Aí você fazendo a meta, olha o que acontece com isso aqui de novo, ó um arconte aqui, ó. A gente vai entrar nessa ideia dos arcontes pesado, mas agora é por hora que você tem que saber que, ó um roubador de energia aqui, ó. Ai, mas não, pois é, pra eu fazer isso, nossa, semana que vem em tal lugar, já foi. Ó, parou. Isso não tá aqui. Agora, existe alguma coisa? Além disso, não. Qual é a outra coisa a se fazer?
no seu presente, agora, aí, sentada onde você tá, vendo essa aula, prestando atenção. Só isso para fazer. Concorda? O que acontece com a bobina de energia? Ela fica aqui, ó, onde ela tem que estar. O que acontece com você? Você entende que a sua situação de vida, meu bem, não é a sua vida. Não é a sua vida. Você entende que só isso aqui existe. E aqui é que vai estar concentrada a sua energia. E você só vai conseguir ter a potência dessa energia se você viver isso aqui. Sentir isso aqui. Quando você faz isso, você se torna mansa, aceita e herda tudo que está em volta. Porque você direcionou uma grande potência de energia com estado de presença para dentro da sua vida no agora. Percebe? Uma última chave antes da gente ir. Não pode, não existe bem sem o mal. Quero ver vocês. Me dá um joinha ou nos comentários aqui. Isso aqui tá certo? Se eu tirar essa interrogação? Não pode haver o bem sem o mal. Tá certo? Quem acha que tá certo? Faz assim pra mim. Hã? Tá certo. Né? Não tá. Não tá, porque as coisas ainda não aconteceram. Na vida, a gente foi educado na dualidade. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor isso. Isso a gente não vai conseguir finalizar hoje, mas o que vocês vão sair daqui com isso aqui hoje já vai dar uma explodida aí na cabeça, tá? Bem, mal, tá? Ó, a gente foi, cresceu, coletou informações ao longo da vida de que existe anjo e demônio. Todo mundo, né? De que existe gente boa e gente ruim. Todo mundo. Energia boa e energia ruim. Todo mundo. Não é assim? Coisas boas e coisas ruins. Tipo, doença é ruim. Saúde é bom. Não é assim? O que meu subconsciente fala? Isso daqui não existe sem isso. Não é assim? Só que, olha o poder disso. Quando eu aceito e não julgo, não existe isso mais. Não existe isso aqui mais, ó. Só existe uma coisa. Ó, só existe uma coisa. Se eu tenho a capacidade de transmutar e de agir no agora, aceitando os fatos não são bons nem ruins. Eles são o que eu faço dele. Ao aceitar, até essa energia eu transmuto. Percebe isso que eu tô dizendo? Covid-19 matou um monte de gente. Como você pode falar isso, Juliana? Qual é o fato? Morreu. Qual é o presente? Entende? Percebe? Percebe? Ai, mas tudo bem que inventaram a vacina. Não, gente. Isso também já é um fato. Percebeu? Tô com câncer. Porra, pelo amor de Deus. Isso é horrível. Qual é o fato? Percebe? Qual é o agora? Quando eu faço isso, eu viro um alquimista. E aí eu entendo de verdade isso daqui, ó. Agora que vem. Como é que uma frasezinha tão pequenininha pode falar tanta coisa, né, gente? Vamos lá? Bem-aventurados os que têm aventurança, os que têm virtude, certo? Os que convidam.
Os mansos, os que foram acalmados à mão, os que estão em presença, os que não lutam contra o bem e o mal, porque se existe bem e mal, existe o nós contra eles, a esquerda contra a direita. Isso só existe por quê? Porque alguém colocou energia nisso e não fez disso uma opinião e outra opinião. Os mansos não são assim. Eles são bem-aventurados porque herdarão a terra. Toda a energia que não se deixa consumir é sua. Ninguém domina a sua energia a não ser a que você se permite dominar. Percebe? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem mais coisas dentro dessa frase. Por hoje... Eu posso pergunta? Pode. Mas assim, se nós somos seres duais, sabe? O claro e a escuro é sempre o protagonista e o antagonista. Né? É sempre o claro, o escuro, o bem e o mal, o feio, o bonito. Né? Então, a nossa resistência, ela vem daí, dessa dualidade que nós temos enquanto seres humanos, e a natureza também, dia e noite. Amei a sua pergunta, Carmen. Chuva e sol, e aí? Muito bom, amei a sua pergunta. Nem temos tanto tempo para isso, mas eu vou fazer questão de mergulhar nela. Vamos lá. Olha o ponto que a Carmen colocou. Se nós somos duais, né? Vou fazer o esquema do bem e do mal aqui para ficar claro, tá? Bem e mal. Ela disse claro e escuro, né? Se nós somos duais, a resistência vem daí. Primeiro ponto. O bem pode existir sem o mal? Pergunta que a gente fez no começo. E aí a gente entra numa questão. Será que o bem não pode existir sem o mal? Ou será que eu consigo ter consciência do que é bom porque eu sei o que é ruim? Será que existe o dia e a noite? Ou será que eu tenho consciência do que é dia porque eu já vi a escuridão? Será que existe... Então você está dizendo que então Depende da sua consciência dentro da diferença. É esse ponto que eu vou chegar. Ok. O bem e o mal é a minha percepção dessa diferença. Entende? Quando eu enxergo algo que é bom, tá embutido ali que eu entendi e já conheço algo que é mal, por isso eu consegui diferenciar o que é bom. E isso vai se aplicar para tudo. Mas a minha percepção de que isso é isso ou isso é diferente disso, ou seja, bem é uma coisa, mal é outra. A energia que eu coloco nisso é a resistência. Que quando eu tenho resistência com o que eu não aceito, isso se torna ruim. Isso me tira a presença. Compreende? Entendi. Quando eu resisto... Gente, vocês usem a criatividade com os meus desenhos, tá? Que eu me esforço aqui, tá bom? Quando eu resisto, aí eu vejo isso é ruim e eu queria isso. Eu resisto e eu perco a minha energia, onde eu teria capacidade de transmutá-la. Quando eu aceito, ou seja, eu não resisto mais, isso some.
e eu fico com um fato. Eu deixo de olhar, a noite é boa, o dia é ruim. E eu olho um fato. E dentro disso eu tenho energia para não reagir. Percebe que aqui existe uma diferença? De reação, para uma ação. Eu só consigo agir. Existe essa diferença da reação para a ação, porque a gente usa muito o termo teimosia, mas na realidade é resistência. Exato. É isso que eu ia chegar agora, cara. Resiste a tudo porque a gente quer afirmar o nosso ponto de vista. E você joga a sua energia vital, espiritual para isso, fazendo com que exista mal e bem, e isso continua drenando o que em você existe. Então, ministro, vem cá. Então, não, meu gato que saiu aqui do meu pó. Então, assim, quanto mais eu resisto, mais energia eu jogo fora. Porque eu fico batendo, é como dar murro em ponta de faca. Exato. E aí entra a diferença do ação e de quebrar o paradigma de que aceitar é ser inerte, é ser um bobalhão. Percebe? Resignar-se. Aceitar não é ser trouxa, nunca. Aceitar é guarde a energia para a vida que só existe nisso daqui, ó. A gente vai mergulhar nisso daqui, mas assim, de cabeça na próxima aula. Guarda a sua energia para o agora, para a vida. Que pode ser que esteja faltando vida na sua vida e você não esteja se dando conta disso. Percebe? Nós vamos parar por aqui no capítulo 10 hoje. E eu vou fazer uma coisa com vocês. O Clube Maestria... Não, eu quero mais. A gente vai vou explanar um pouquinho o que a gente vai ver no próximo encontro. Pra quem tá vendo aqui, fica aqui pra entender o que a gente vai ver. Nós vamos fechar o ciclo do capítulo 10 com muitas chaves. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de colocar palavras na boca do autor, que é magnífico. Muito pelo contrário, faço isso com muita humildade, com muita gratidão pelo que ele fez na minha vida. Mas eu sei, dentro do que eu vivi lendo esse livro, muitas vezes, buscando tudo que eu podia, o quanto foi difícil chegar nisso aqui para entender o que esse cara queria falar. Então a gente vai avançar no nosso próximo encontro dentro de quando a infelicidade ataca, transformando o sofrimento em paz, o caminho da cruz e o poder escolher. Tá? No nosso próximo encontro. Todos os temas que eu coloco aqui pra vocês, eu não consigo. Tem muita... Vocês devem com certeza fazer ideia disso. Muito mais coisa aqui dentro. Muito mais. Não existe caixinha de física da consciência, não existe caixinha de psicanálise, não existe caixinha de física quântica, não existe caixinha de espiritualidade. Existe uma coisa só. Tem muita coisa aqui. Mas a gente tem um tempo limitado para isso. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas questões do Clube Maestria Consciente, para que vocês entendam o que a gente vai entrar aqui também. E na próxima aula, a gente vai mergulhar nesses temas. No clube, a gente tem 52 semanas para literalmente, com o pé na porta, no sentido real da palavra, ver tudo que tá para além disso, tá?
Eu, antes de encerrar a gravação, queria ver com vocês, alguém quer compartilhar algum insight específico dessa aula antes da gente falar um pouquinho do clube? Ou a Carmen hoje... A Carmen fez a voz de todo mundo na dúvida hoje. Não, eu assim, porque eu sou uma pessoa muito resistente. E eu demorei para entender que a minha resistência é que me empacava, que me fazia ser uma mula empacadeira. E dentro, eu sempre, sabe aquela coisa assim, eu quero ter razão e ser feliz? Eu era do partido do ser feliz. Mas, quando eu percebia, na realidade, eu queria era ter razão. Então, se você se percebe e você vê que a resistência vem de você, porque você quer impor ao outro seus valores, isso que é. Aí eu percebia o quanto eu resistia em me abrir à opinião alheia, em fazer, por exemplo, lavar a louça. Eu não vou lavar a louça hoje. Eu empacava e deixava a louça criar bicho. Carmen, isso é muito... É muito prática o que eu estou tentando te dizer. Porque é assim que eu funcionava. Eu funcionava assim. Até que eu percebi o meu mecanismo de sabotagem, né? E eu parei com isso. Parei. Sim. E assim, é muito profundo porque em psicanálise esse aspecto grita muito, né? Essa questão do meu espelho no outro, quanto de poder eu deixo de ter ao não resistir, que é o que eu falei no comecinho da aula, e esse poder grita em nosso subconsciente. E a gente tem muitas ferramentas para trabalhar isso, para transcender isso. Mas como a gente reconhece um desperto? Como eu sei se eu tô desperta? Como é que eu sei se eu acordei nesse negócio aqui, gente? Se eu tô começando a bater umas palmas e falar, epa, peraí. Primeira coisa, você consegue enxergar a perda de poder que você tá dando pra resistência? Você consegue enxergar o que... E aí você Hoje entende. Eu enxergo. Isso. Hoje eu enxergo. Isso. Obrigada, Juliana. Imagina, mas isso é poderoso, gente, isso é transformador. Não tem como você herdar a terra. Ai, Juliana vai falar de cocriação. Vou falar. Você tá na Matrix, meu bem. Você precisa de entender como é que isso aqui funciona. E você só entende o fora. Você só muda o fora quando você olha pra dentro primeiro. Você só herda a terra, meu amor. Só herda a terra com mansidão, dominando a energia da sua vida. Entende? E isso aqui é poder. É sair do segundo degrau e ir pro terceiro, que é o do poder. E acima do degrau do poder, que a gente tem o degrau do autoconhecimento, é um difícil salto. E acima do degrau do autoconhecimento, quando a gente pula pro degrau da espiritualidade, aí é o topo. É o uno. Entende? É nesse degrau que eu quero levar vocês. É pra lá que a gente vai junto. Eu vou agradecer aqui quem tá vendo a gravação. Vai ter mais coisas aqui embaixo escritas na aula. Material de apoio, pode falar comigo que eu envio. Vou pedir pra Giovana encerrar a gravação, pra gente poder conversar aqui mais à vontade. Se você ficou com vontade de entrar na próxima aula, já fala aqui de novo que a gente manda o link. Gel, pode encerrar a gravação, por favor? Recording stopped. Meninas, eu espero que essa aula tenha trago elementos. Eu vi que a Carmen foi bem proveitosa aqui com a aula, deu para ver algumas coisas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Isso